Fala galera, Marcelo da Creare Design para trazer mais um tutorial fantástico para vocês. E hoje nós vamos trabalhar com Photoshop, né? Eu tenho, gente, propositalmente feito, né, de maneira intercalada tutoriais de Photoshop e de Illustrator, tá? Porque muita gente conhece Photoshop e sempre trabalha e cria muitas coisas no Photoshop, enquanto algumas coisas é muito mais fácil, principalmente quando nós precisamos imagens vetoriais, né, desenhos, trabalhar diretamente no Illustrator, né? Então pessoas que, por exemplo, precisam criar um cartão de visita que você poderia resolver em questão de 15 minutos no Illustrator, a pessoa tenta criar no Photoshop e aí tem muito mais dificuldades e tal. Então por isso eu tenho intercalado os dois softwares, porque inclusive como os dois são da Adobe e por essa maneira, entre muitos outros motivos, eu não trabalho com o CorelDRAW, né, e trabalho com o Illustrator, mas um dos pontos muito positivos é que o Illustrator e o Photoshop, eles possuem uma comunicação muito interessante. Então, por exemplo, se eu faço um desenho no Illustrator, eu posso simplesmente abrir meu Photoshop, né, tipo criar um documento novo e selecionar Ctrl V para colar e eu colo o meu objeto que eu desenhei no Illustrator. Eu nem preciso salvar ele com uma imagem no Illustrator, pegar, abrir o meu Photoshop. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito legal. Porém, hoje vamos trabalhar com o Photoshop. E eu trago uma dica muito legal para vocês, que muita gente fala, meu Deus, como é que... Quantas vezes, gente, uma pergunta que eu faço para vocês. Quantas vezes vocês se depararam com uma imagem, por exemplo, essa aqui, e aí você fala, ai meu Deus, mas eu não queria trabalhar, né, essa parte aqui da imagem, né? Eu queria trabalhar, por exemplo, só o fundo, só o céu no fundo, né? Então eu gostaria de deixar o céu mais vibrante, ali é um nublado, mas eu gostaria de intensificar e tal. Mas como eu tenho um problema que seria que essas, né, essas plantas e tal, como é que eu faço isso, né? E é isso que eu vou mostrar hoje para vocês, uma dica incrível, né, nós vamos fazer uma seleção muito rápida e você vai ver o poder dessa ferramenta, tá? Então vamos lá, gente. Na verdade, eu vou fazer uma seleção extremamente simples, tá? Que eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar minhas áreas verdes, tá? Então eu quero deixar esse verde um pouco mais vivo, um pouco mais vibrante, para trazer o que? Mais contraste para minha imagem, tá? E depois eu vou trabalhar esse céu, que eu quero também deixar ele mais vibrante, as nuvens mais densas, tá? Então é isso que eu vou fazer. Olhem só que coisa incrível. E aí você vai falar depois, Marcelo, eu nunca imaginei que fosse tão fácil. Então olha só, eu vou pegar aqui minha ferramenta Lasso Tool, tá? Exatamente, a ferramenta Lasso Tool. Vou pegar aqui uma área do meu gramado, tá? Então, ó, vou vir aqui, selecionar um pedacinho qualquer, ok? E agora eu vou vir aqui na opção Select ou Selecionar e seleciono e escolho a opção Similar. Então, selecionar similares, né? Ou seja, ele vai identificar essa minha cor aqui e ele vai selecionar tudo que ele achar que é similar a estas cores, tá bom? Então eu vou vir aqui em Select, né, selecionar similar. Pronto. Olha o que ele fez. Ele fez uma seleção completamente maluca, né? Que você fala, nossa, Marcelo, mas será que não ficou estranho? Não sei, vamos ver só.
que eu vou fazer agora? Com a minha seleção ativa, eu vou criar um layer de ajuste, tá? E quando nós criamos um layer de ajuste com a seleção ativa, automaticamente ele já me cria uma máscara de seleção, tá bom? Então olha o que vai acontecer. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com as curvas, tá? Então ou você seleciona aqui a opção curvas, se você trabalha com a versão CS6, ou você vem aqui em imagem, ajustes, e aí você tem também aqui a opção curves ou curvas, tá? Eu vou selecionar por aqui, né? Então vamos lá, pronto, curvas. Legal. Aí você fala, nossa Marcelo, mas sumiu a seleção. Exatamente, lembra o que eu havia dito? Ele vai pegar essa minha seleção e ele vai criar uma máscara de seleção. E é isso aqui, gente, olha só. Eu tenho o meu ajuste, as minhas curvas e a máscara de seleção, tá? E agora aqui, se eu mexer, né, aqui na curva, eu consigo trabalhar, tá vendo? Nos pontos que eu quero. Então, ó, posso clarear aqui, vir aqui, ó, tá vendo? Criar um pouco mais de contraste, deixar as cores ali um pouco mais vivas e tal, né? Então, olha que bacana. Beleza. Eu posso criar quantos pontos eu quiser aqui, tá, gente? Sem problema nenhum, né? Então, posso, ó, se eu vir aqui em cima, também consigo trabalhar algumas áreas específicas da minha imagem. Só que esse ponto eu não vou querer, não. Pronto. Então, beleza. Vou trabalhar o meu verde dessa maneira, tá? Depois que eu terminei, eu só minimizo aqui, né, para conseguir ver a tela inteira, clico novamente na minha imagem e o que eu falei para vocês que eu gostaria de trabalhar? O céu, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui novamente a minha ferramenta de seleção, laço, vou selecionar aqui, ó, vou pegar essa parte aqui do céu, pronto. Aí, com a ferramenta Shift, né, eu vou fazer aqui uma outra seleção do outro lado, pegando só o céu, tá? Para ele somar. Então, gente, quando eu tenho uma seleção e eu seguro a tecla Shift, ele adiciona, ele entende que eu vou adicionar uma outra seleção. Beleza? E aqui o que eu vou fazer? A mesma coisa. Select Similar. Né? Então, selecionar similares. Pronto, ele já fez a seleção das minhas cores, né, do céu. Legal, aí eu vou criar novamente uma outra curva, tá? Então, ó, meu layer selecionado aqui, eu clico novamente aqui em curva, beleza, ó, podemos ver que ele criou uma outra máscara de seleção e agora eu vou trabalhar aqui, tá vendo? Vou escurecer ali o meu céu, né? Ó, posso criar um contraste bem legal, tá? Pronto, acho que o céu já ficou bem legal, tá? E aí você vai falar, nossa, Marcelo, mas tá vendo essas áreas aqui? Ficou meio estranho, ele ficou meio cinza, né? Parece que ele comeu um pouco as minhas folhas e eu não gostei desse resultado. No problems, sem problemas. Então, ó, vou minimizar, vou vir aqui na minha seleção, né, ali do céu, tá? Vou clicar duas vezes na minha máscara e aí eu tenho a opção de esfumaçar, né? De trabalhar, de deixar um pouco mais suave, trabalhar na suavidade da minha máscara. Então, olha que bacana. Vou vir aqui em Feather, né? Ou eu não sei se é suavidade, gente. Está em português, mas pela caixa você consegue localizar a opção, tá? E vou, ó, olha só. Opa, legal, hein?
acho que agora eu consegui trazer novamente os detalhes aqui das minhas folhas. Então, eu clico aqui e olha que interessante, vamos ver como era essa imagem antes e como ela ficou depois. Ó, se eu segurar a tecla Alt no PC ou Option no Mac e clicar aqui no meu último layer, que é a minha imagem original, né, clicar aqui no olhinho, olha o que acontece. Alt, cliquei. Ele oculta as minhas camadas de ajuste, né? Os meus layers ali de cima. E a nossa imagem era dessa maneira e depois ela ficou assim. Ó, tá vendo? Antes, depois. Antes e depois, tá? Então, gente, vou dar a última, né, agora um último detalhe que muita gente fala, poxa, Marcelo, às vezes eu tenho uma imagem, ela não está tão nítida, tal, e eu gostaria de deixar ela um pouquinho mais nítida. Eu consigo fazer isso? Positivo. E agora eu vou mostrar para vocês. Ó, eu vou aumentar, tá? Colocar aqui a minha imagem em 100%, tá? Com a minha camada original aqui selecionada, eu vou vir em filtro, e aí eu tenho uma opção aqui, Sharpen, tá? Que para vocês eu acho que está como nitidez. Se eu acessar essa opção, Sharpen, eu tenho a opção Unsharp Mask, que é tornar nítido. Então, quando eu clico aqui, ó, eu vou deixar ela como estava, tá? Então, ó, minha imagem está assim. Agora, conforme eu vou andando, por exemplo, o meu amount aqui, nessa minha primeira opção, eu deixo ela em 100%. Depois, em rádios, né, ou radios, ou raio, eu posso ir mexendo e ganhando um pouco mais de nitidez. Então, ó, por exemplo, eu vou deixar a minha aqui em 1.5, tá? Não, vou deixar em 1, para ela não ficar também tão gritante. Agora, ó, olhem aqui no telhado, né? No telhado é que é possível ver, aqui também na árvore. Eu vou desativar o efeito, né? O tornar nítido que eu apliquei, tá bom? Vou desativar, depois eu vou ativar. Então fique olhando nessa área aqui, ó, tá? Olha como era antes, tá vendo? Mais embaçadinho ali e como ficou depois. Ó, antes, depois. Né? Nós ganhamos também em riqueza aqui nos detalhes das plantas, né? Das folhas. Então, ó, antes e depois, tá? E aí eu clico em OK, né? Ctrl menos para ver como ficou a minha imagem. E olha que maravilha, nós temos uma imagem bem bacana, o céu ali causando um contraste diferente, a grama verdinha, né, criando essa saturação e tal. E isso é bem legal, tá? E aí, ó, eu posso, né, ó, como era antes e como ficou depois. Beleza? Então é isso, galera. Essa é a dica do dia. Espero que vocês tenham gostado. Abusem dessa dica nas imagens de vocês. Postem os resultados no grupo e vamos compartilhar, né, aquilo que nós temos aprendido e tal, que isso é a coisa mais rica que existe. Tá joia? Então é isso aí, agradeço a presença de todos aí, né, no assistir o vídeo e fiquem ligados que em breve teremos mais tutoriais. É isso aí, valeu galera, um grande abraço!